Amigos, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Hugo, o criador do Prática Vencedora, e aqui nós discutimos tudo o que é importante para você ter um desempenho acima da média em juizados especiais. Eu compartilho aqui a minha experiência prática mesmo do dia a dia, do campo de batalha. Por que é que eu compartilho? Porque eu sei que é informação que você não teve na faculdade, informação que você não vai encontrar em livros, porque são questões realmente da vida prática, do cotidiano dos juizados. E eu escolhi pra gente o tema hoje, uma decisão de fevereiro do STJ que flexibiliza a súmula 385 do próprio STJ. O que é que diz a súmula 385 do STJ? Parafraseando, porque eu não vou ler, mas basicamente a súmula diz que se há um registro anterior legítimo no cadastro de inadimplentes, no SPC, no Serasa, não cabe dano moral decorrente de uma inscrição, mesmo que ela seja ilegítima. Então, se você está questionando uma negativação, uma inscrição ilegítima no rol dos inadimplentes, no cadastro de proteção ao crédito, se houver uma inscrição anterior, o seu cliente, não vai ter direito a dano moral. Ele vai ter direito a que aquela anotação seja excluída do cadastro, mas o juiz não vai conferir indenização por dano moral para ele. Basicamente, é isso que diz a súmula 385 do STJ. E a gente teve uma decisão em fevereiro que flexibiliza essa questão, tá? Essa súmula. O que é importante a gente falar disso? Indenização por dano moral está presente em quase todos os processos nos juizados especiais cíveis. Quase todos. É raro você pegar uma ação que não tenha esse pedido. E no dia que eu assisti uma sessão de julgamento de turma recursal que não tenha, muitas ações com o objeto a inscrição indevida no rol dos inadimplentes, eu vou achar que o mundo está acabando, porque também é uma ação muito presente. Provavelmente está entre as top 5 das ações que mais acontecem nos juizados. É a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. Fala-se de diversas formas: rol de inadimplentes, cadastro de proteção ao crédito, cadastro de restrição ao crédito. Tudo isso é para se referir a SPC e Serasa. É uma ação muito importante e a gente não poderia deixar de comentar ela aqui. Primeiro, o que é uma anotação indevida? Há uma certa confusão aí, já nesse início, porque muita gente se refere à inscrição indevida apenas quando a dívida não existe ou quando ela não foi paga. A pessoa se refere a ação normalmente é voltada contra o suposto credor e o fundamento dela é, olha, a inscrição é indevida porque essa dívida já foi paga. Ou então essa dívida não existe, eu nem conheço essa empresa. Mas tem uma terceira modalidade também, que é muito comum, que é negativação indevida também, que é a negativação sem a notificação prévia. O registro no cadastro de inadimplentes, ele deve ser precedido de uma notificação para o suposto devedor. Você parte do princípio, lógico, de que ele é de fato devedor, mas o arquivista, o SPC, o Serasa, o órgão que mantém o cadastro, eles devem notificar previamente o credor. Primeiro porque é uma medida de segurança, porque às vezes, como de fato acontece, aquela dívida não existe. Às vezes a dívida existe, mas a pessoa realmente não sabe. Imagina nesse período agora de quarentena, que está todo mundo fora de sua rotina normal, natural de trabalho. Quantas pessoas esqueceram de pagar as contas? Lógico, muitas pessoas não vão pagar contas porque tiveram dificuldade, enfim.
mas outras não vão pagar porque saíram de suas rotinas e simplesmente vão esquecer. A notificação prévia, ela tem esse intuito de alertar, olha, você tem uma dívida que não foi paga. E às vezes a pessoa simplesmente só não se lembrava que tinha essa dívida. A notificação é um dever que é sustentado na boa-fé, dever de informação. Olha, você tem uma dívida aqui, se você não pagar no prazo, a gente vai ter que liberar esse registro ao público, né? É assim que funciona. De quem é a obrigação de enviar a notificação prévia? A obrigação é do órgão que mantém o cadastro. É ele que recebe o aviso do suposto credor, o registro, ele recebe aquilo e antes de liberar ao público, ele envia uma carta para o suposto devedor, avisando ele de que se ele não pagar em tempo, aquele débito vai ser divulgado para os seus parceiros, né? Para quem de fato mexe, para quem tem acesso àquele cadastro, empresas em geral, né? Essa é a obrigação do órgão mantenedor do crédito. Aí você me pergunta, tá, Hugo, mas aí a obrigação, se eu não receber essa carta, eu vou cobrar do arquivista ou eu posso cobrar também do suposto credor? A obrigação de enviar a notificação é do arquivista, é do órgão que mantém o registro. Então, se você não recebeu a notificação, se o seu problema, se a sua queixa é apenas essa, a ação vai ser proposta apenas em face do arquivista, certo? Porque o suposto credor, ele não tem essa responsabilidade. Então, se de fato a dívida existe, né, você não questiona a legalidade, a legitimidade daquela cobrança, você questiona a falta do envio da correspondência, a falta da notificação. Essa ação vai ser proposta exclusivamente em relação ao arquivista, o SPC ou o Serasa, certo? Mais adiante. Então, só para esclarecer, quais são os tipos, quais são as possibilidades? A inscrição indevida ela acontece quando a dívida não existe, porque ela já foi paga, ou ela não existe porque não há nem relação contratual entre as partes. Isso acontece, é o perfil claro de fraude, né? Um terceiro fraudador, ele tem acesso a documentos da parte e ele celebra um contrato se passando por aquela pessoa, dá endereço falso, etc. e tal, e termina tendo acesso a crédito em nome de outra pessoa. E essa outra pessoa vai ficar com o registro lá no SPC, no Serasa, e só vai descobrir muito tempo depois. É o perfil claro. Outra hipótese é, de fato eu devi, de fato eu fui registrado, né? Quando o registro entrou no cadastro de proteção ao crédito, eu ainda estava devendo, mas eu já paguei. Isso também é uma situação que resulta em indenização por dano moral. A parte devia, de fato o registro nasceu legítimo, mas por algum equívoco o credor não avisou o SPC, o Serasa, de que aquela dívida já tinha sido paga. O que acontece? O registro continua, ele persiste. Então aí você está diante de um caso de manutenção indevida do registro em cadastro de inadimplente. É comum também acontecer, certo? E a última hipótese que eu estava tratando aqui agora foi a hipótese em que a inscrição, ela legítima ou não, mas ela não foi precedida da prévia notificação. Então, o que acontece em todos esses casos, a anotação é indevida e deve ser excluída. Nesse último caso, mesmo que a anotação seja, mesmo que a dívida exista. Então, nesse contexto aí, você tem diversas obrigações, diversas questões e a ação vai ser proposta contra
o credor ou contra o arquivista, a depender da situação. Eu não lembro se foi com um seguidor ou com um aluno. Alguém essa semana me perguntou: olha, eu tô com uma ação, o que foi que aconteceu com o meu cliente, com minha cliente? Ele não recebeu a notificação e a inscrição também é indevida, a dívida não existe. Eu posso propor a ação contra os dois? Sim, você pode propor a ação contra os dois, contra o arquivista e contra o suposto credor. Nesses casos em que a dívida não existe e que a anotação também não foi precedida de uma notificação. Você pode propor ação contra os dois. Qual é a questão? Primeiro, você deve avaliar a sua estratégia. Depende muito. Tem juizado, tem juiz que nessas ações termina dando o mesmo valor. Mesmo que sejam dois atos ilícitos. Um é a falta de notificação, que é ato ilícito do arquivista, e o outro é o envio do registro indevido, que é ato imputado ao suposto credor. São dois comportamentos distintos, duas pessoas distintas, mas na hora o juiz termina conferindo uma indenização num valor muito parecido do que se fosse para um ato, para um réu só. Né? Então avalie isso aí vai depender do juiz, do juizado em que você esteja. Tá? Isso não é uma regra, mas você precisa estar atento para esse detalhe. Outra questão é que há obrigação de mandar a correspondência para o endereço do devedor, do suposto devedor. Isso já está assente, é súmula inclusive. Mas, primeiro ponto, não há obrigação de envio de AR. É carta simples e ele tem, o Serasa e o SPC, eles têm como mostrar que enviaram aquela carta, tá? Não precisa ter o recebido com o nome próprio da pessoa, do devedor, de quem recebe, nada disso é exigido. Mas o que acontece é que, se você estiver diante de um perfil de fraude mesmo, em que um terceiro fraudador pegou os documentos de seu cliente e fez crédito em nome do seu cliente, muito provavelmente a notificação foi enviada sim, mas foi enviada para um endereço fictício. E o pior é que essa notificação ela é válida. Tá? A obrigação, entenda que o suposto credor ele vai enviar o endereço que ele recebeu na contratação. O falsário forneceu a ele um endereço dizendo que é o daquela pessoa que contrata ali. O suposto credor vai enviar esse mesmo endereço para o arquivista. E o arquivista ele não tem como conferir aquilo, ele não tem como saber que aquele endereço é verdadeiro ou é falso. Então, muitas vezes o que acontece é a notificação foi sim enviada, mas para um endereço completamente fictício, um endereço qualquer, e essa notificação é considerada válida, várias decisões do STJ nesse sentido, justamente porque você não tem como imputar ao arquivista a obrigação de conferir aquele endereço e de saber que aquele endereço ali não é verdadeiro, certo? Então, isso é possível, mas você, por causa disso, você não vai propor a ação? Não, você pode propor a ação. Se você desconfia que a notificação não foi enviada, você vai propor sua ação sim, sem problema nenhum. Mas já fica ciente de que pode, lá na frente, aparecer realmente o comprovante do envio dessa notificação. E outra, a notificação ela é automática, ela é feita por um sistema informatizado. Pode falhar? Pode. Qualquer sistema pode falhar. Mas é muito difícil que a notificação não tenha sido efetivamente expedida, tá? Ainda que para um endereço equivocado, errado, diferente do real do seu cliente. Mas isso pode acontecer. Fique já preparada para essa situação. Pode acontecer
e se acontecer, não vai ser surpresa para você. Agora, se você está tratando apenas da negativação da falta da notificação prévia à inscrição, aí a ação é destinada apenas contra o arquivista. Se você está tratando apenas de uma dívida que não existe, você foi notificado, mas a dívida não existe, mas ela não, ou ela já foi paga, aí a ação é exclusivamente em face do suposto credor, certo? A gente precisa fazer essa distinção. Ok, o que mais eu separei para tratar com vocês? Sim, a súmula 385. O que foi que aconteceu que o STJ se manifestou recentemente e mudou um pouco o cenário? O que acontece muito, sobretudo nesses perfis de fraude mesmo, é que as inscrições são muitas, são diversas inscrições. Se é perfil de fraude, a pessoa realmente, por exemplo, ela perdeu o RG dela, um documento de identificação dela, ela perdeu, algum falsário tomou posse mesmo desses documentos e aí ele faz a festa na rua, ele toma crédito aí até quando ele puder, né? Sobretudo se o dono, se o titular daquele documento não registrar a ocorrência, né? Hoje, né, oriente seus clientes. Hoje você vai lá na internet e você avisa o Serasa que aquele documento foi extraviado. Eu acho que antes você precisa fazer um BO, não tenho certeza, mas você avisa que aquele documento foi extraviado, aquela notificação ali já aparece no sistema de proteção ao crédito, já para informar, olha, o documento expedido até o dia tal não vale não, porque ele foi perdido, o titular não está de posse dele. Fica um alerta, né? Eles já desconfiam se aquele documento for apresentado na hora de se celebrar qualquer contrato. Mas, diante desse perfil de fraude, você tem diversas notificações, diversos registros, todos eles indevidos. E às vezes não, às vezes você tem uma situação isolada, você tem 2 registros ali indevidos e eu vou tratar desses 2. O que antes disso, é bom registrar aqui que essa súmula 385, ela, acho que ano passado mais ou menos, talvez um ano antes disso, ela começou a ser questionada, a sua aplicação, porque diziam o seguinte, olha, a súmula 385, ela exime o arquivista do pagamento de indenização por dano moral, mas ela não exime o suposto credor. Isso é o que se discutiu muito nesse período. Tem mais ou menos um ano essa discussão. E por que diziam isso? Porque se você fosse, de fato, analisar os precedentes que deram origem à súmula 385, todos eles foram baseados em ações propostas pelo suposto devedor em face do arquivista, em face do órgão que mantém o cadastro de proteção ao crédito. Não foi em relação ao suposto credor. E essa tese ganhou força e chegou no STJ. Ganhou muita força mesmo. Então diziam o quê? Olha, se o precedente diz respeito apenas à ação proposta em face do arquivista, não tem por que você dizer que não há indenização por dano moral quando a ação é proposta em face do suposto credor. Não tem porquê. Essa tese ganhou corpo, foi para o STJ e o STJ se pronunciou. E se pronunciou dizendo que, olha, eu entendo que o precedente de fato diz respeito apenas às ações propostas em face do arquivista, mas a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Então, se há uma inscrição legítima anterior, não há que se falar em indenização por dano moral. Há sim o direito à exclusão do registro, mas indenização por dano moral não há. Isso foi fixado no ano passado, mais ou menos. Essa discussão
ganhou corpo e já foi decidida. Fica presente para ela porque você pode pegar algum modelo antigo, alguma coisa assim, que essa discussão ainda tinha corpo, mas hoje ela está enfraquecida. O que mais sobre a súmula 385? O que é inscrição prévia legítima? O que é inscrição prévia legítima? Primeiro, um detalhe básico fundamental. Você precisa olhar na certidão lá do Serasa, da CDL, você precisa olhar a data de divulgação daquela anotação. Não é a data do débito. A data do débito, às vezes, o credor ele demora de mandar aquela dívida para registro no SPC e no Serasa. Então, você pode ter um contrato que está atrasado há um ano e o credor só apareceu agora para anotar no SPC e no Serasa. Então, a data, você tem normalmente duas datas, uma do lado da outra. Isso na hora que você está tratando de um volume grande de processo, e aí eu estou falando já do meu ponto de vista, né? Quando você tem muitos processos para analisar, às vezes você embaralha as vistas e termina confundindo. Né? Em vez de olhar a coluna em que a data se refere à data do débito, à data da anotação do registro, você vai para a data do débito. E isso é muito importante porque o registro é que é o importante, não é a data do débito. O registro anterior, você vai olhar a data do registro, da anotação do débito naquele arquivista. E isso é outro dado importante para você saber, porque assim você verifica e, sobretudo, fiscalize na hora que você for propor a ação, porque às vezes alguém se equivoca, faz uma proposta de sentença e leva para o juiz, ele pode não se atentar na hora e acreditar que a anotação é anterior, quando na verdade é posterior. Ok. Mas então, o que foi que fundamentou essa nova interpretação, essa flexibilização da súmula 385 pelo STJ? Muitas vezes a gente tem, como eu falei, muitos registros em nome daquela pessoa. Sobretudo se ele foi vítima de fraude. Aí é muito provável que ele tenha vários registros. E todos são questionados judicialmente. Você vai presumir que todas aquelas anotações são verdadeiras, são legítimas. Essa é outra. Eu já tive 1000 vezes que explicar para alguns advogados essa questão também. Ele, olha, você deve presumir ilegítima a anotação. Como? Então o sistema todo está corrompido, né? Eu não posso acreditar na anotação que está ali no SPC e no Serasa. Lógico, a presunção é de que toda anotação que está ali é legítima. Tá? O SPC, o Serasa, eles têm a legitimidade de fazer aquele registro e você presume a veracidade, a realidade e a boa-fé. Você presume que aquela anotação é verídica, é legítima. Ok, mas muitas vezes você tem muitas anotações ali e elas são questionadas na justiça, afinal são ilegítimas. Mas o que é que acontece então se você tem uma série de anotações, você ajuiza as ações junto e uma delas vai ser julgada antes? Se a primeira anotação, né, você der sorte, ela cair, ela for a primeira a ser julgada também, tudo bem, ela é a primeira, não tem anotação anterior, então não tem problema nenhum, há indenização por dano moral, etc. E há em cascata, né, essa exclusão das anotações. Mas o que é muito comum de acontecer é você ajuiza 2, 3 ações para questionar cada uma, né, dessas anotações, digamos que sejam 3, e aí cai para a sentença não, digamos que cai já no recurso inominado, a terceira anotação e você tem as 2 outras lá presentes ainda no registro. Você tem lá o registro, a certidão
do Serasa, mostrando que você tem ainda outras anotações anteriores, todas elas questionadas na justiça. Mas você presume que elas são verdadeiras. Então você entra numa grande situação, numa dificuldade danada, porque a presunção é de que a anotação é legítima, mas você tem ali uma situação que leva a crer que de fato a parte foi vítima de fraude, e aí você faz o quê? Então o STJ, o entendimento que era prevalecente, não só no STJ, mas no judiciário todo, é que é o seguinte, olha, a anotação é legítima. Ela só não é legítima depois que uma sentença transitada em julgado caracterizar ela como ilegítima. É isso aí que é a regra. E ainda é a regra assim. Mas você tem situações em que está evidente que aquela anotação é ilegítima. Todas elas são ilegítimas. Você tem uma parte que notificou que tem BO, que perdeu os documentos. Você tem muitas anotações, todas muito próximas, com perfil muito parecido. Você vê que já nas primeiras ações você percebe que não há contrato, que o contrato, a assinatura diverge muito. Você começa a ter essa sensação de que, de fato, todas as anotações que estão ali são ilegítimas. E aí você vai esperar o trânsito em julgado daquelas decisões, mas você tem uma ação para julgar agora. E você tem que dizer ali se tem indenização por dano moral ou não. E malgrado a presunção seja de legitimidade das anotações anteriores, você já desconfia, o juiz já desconfia que aquilo ali realmente é fraude. E foi aí que o STJ flexibilizou o entendimento. O que é que a gente tem hoje? Qual é a decisão recente? Olha, prevalece o entendimento de que a anotação que está ali, ela é legítima. Ela só é ilegítima mesmo quando você tem uma sentença transitada em julgado que caracteriza ela como ilegítima. Mas, diante de uma afirmação verossímil, diante de provas, documentos, como as coisas aconteceram, você pode flexibilizar a súmula 385 e, sobretudo, diante de uma sentença favorável ao autor, você entender que aquela anotação é ilegítima. Hoje a gente pode contar com essa decisão. Então, se por acaso você, no caso concreto do STJ, qual foi o caso? A parte teve uma anotação anterior, ilegítima, passou um ano, outra anotação. A primeira anotação já tinha sido questionada no judiciário e estava em fase de recurso. Mas a sentença já tinha sido favorável ao autor. Então, de fato, tudo indicava que aquela anotação era ilegítima. Passado um ano, ele foi inserido no cadastro de inadimplentes de novo, nova anotação ilegítima. E aí, o suposto credor, já nessa segunda ação, se defendeu dizendo que, não tem indenização por dano moral não, porque tem um registro lá anterior. E aí qual foi a forma que ele se defendeu? Olha, sim, tem uma anotação anterior, mas ela também é ilegítima. Tanto é ilegítima que eu tenho uma sentença favorável. E a discussão foi justamente, olha, aguarda o trânsito em julgado dessa decisão, da primeira decisão, ou aqui a gente já tem caracterizado, já está nítida a ilegitimidade daquela anotação. Então, diante da verossimilhança, diante de toda a situação que ficou evidente de que aquela anotação, de fato, a anterior, era ilegítima, conferiu-se a indenização por dano moral também na segunda anotação, mesmo tendo uma anotação prévia ainda presente ali. Tudo isso porque verificou-se a verossimilhança do que afirmava a parte, sobretudo com um registro, com uma sentença, ainda que não tenha transitado em julgado, mas já um conhecimento profundo daquele juiz que percebeu, olha, essa primeira aqui é ilegítima mesmo. Pendia recurso,
mas tudo indicava que a anotação era de fato ilegítima. Essa é a flexibilização da súmula 385 do STJ. Tá? É um informativo recente do STJ, acho que 665, se eu não estou enganado. Tá? Se alguém precisar aí do número específico, me chama aí no direct que a gente esclarece. Mas basicamente esse é o conteúdo da decisão do STJ. Certo, pessoal? Questão muito importante porque afeta diretamente uma das ações mais corriqueiras nos juizados. Tem demais isso, enfim, eu já falei, no dia que não tiver uma ação dessa numa sessão da turma recursal, eu vou me assustar achando que o mundo está acabando, porque de fato é o que mais aparece lá. Certo? Pessoal, dúvidas, questionamentos, alguma coisa? Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui. Elis Costa G. Acabei de receber uma sentença com improcedência de danos morais com fundamento nessa... Sim, Elis. Essa súmula ela é figurinha carimbada nos juizados. Assim como a indenização por dano moral decorrente da negativação indevida é matéria que sempre está presente, a súmula 385 ela também sempre está presente. Certo, gente? Obrigado pela companhia, foi um prazer novamente. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.